Meus irmãos, eu saúdo a todos os ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-los para lermos um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Joel, no capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo 15, o versículo 16 e o versículo 17. Eis o que diz a palavra do Senhor. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação. Ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, rádio ouvintes, a nação de Israel estava atravessando uma crise moral e espiritual nos dias do profeta Joel. E Deus usou o profeta, chamou o profeta para clamar o povo para um clamor, para orar, para buscar a presença do Senhor. Ele começa dizendo no versículo 16 que eu leio: congregai o povo. Congregar é ajuntar. Santificai a congregação. Ajuntai os anciões, ou seja, os responsáveis. Congregai os filhinhos, até as crianças, e os que mamam, os bebezinhos. Saia o noivo da sua recâmara, ou seja, deixe o seu prazer, o seu deleite, e a noiva do seu tálamo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, queridos ouvintes, nós podemos muito bem aplicar esse texto aos dias atuais. A nossa nação está vivendo momentos muito difíceis. O Brasil está em crise moral, crise espiritual, crise econômica, enfim. O país está mergulhado em crise de norte a sul, leste e oeste, falta a esperança. Nesse contexto está a igreja brasileira, louvado seja o nome do Senhor. O Brasil, por ser um estado laico, a igreja brasileira, ela respira liberdade, mas nesses últimos anos, nessas últimas décadas, pouca coisa a igreja brasileira tem feito para salgar o país. Louvado seja o nome do Senhor. O que vemos é pessoas até ligadas à igreja, envolvidas em corrupção, pessoas que se dizem crente, que se dizem evangélica, presas, apanhado, como diz o ditado popular, com a boca na botija. E a igreja parece, irmão, que está adormecida. Então serve muito bem para os nossos dias este alerta do profeta Joel: congregai o povo, ajunte o povo, em vez de nós estarmos brigando entre nós, em vez de nós estarmos nos defamando, nos degradando entre nós,
nós, por que não nos congregar numa grande corrente de oração, num grande clamor, aleluia, em favor do Brasil, porque o clamor, ele pode mudar situação, meus irmãos. Não há situação que um clamor feito a Deus não possa mudar. Deixa eu dar alguns exemplos. Por exemplo, irmão, no caso da rainha Esther. A rainha Esther, ela era judia, estava ali presa como escrava ali no reino de Assuero. Mas Deus a elevou à posição de rainha, de primeira dama daquele império. Mas houve ali uma crise, irmão, um inimigo poderoso chamado Naamã, conspirou para que o rei assinasse um edito, um documento, para que por uma certa quantidade de prata, um povo fosse entregue a ele para ser exterminado. Mas o que fez a rainha Esther, o que fez Mardoqueu, conclamou o povo para um clamor, louvado seja o nome do Senhor. Se uniu, aleluia, a rainha Esther com as suas moças, com o seu tio Mardoqueu e os demais judeus em clamor, e Deus ouviu e virou aquela situação. Então, congregai o povo, é o grito do profeta Joel, que serve para os nossos dias. Santificai a congregação. Deus não opera, irmãos, aonde não há santidade. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja brasileira precisa voltar aos primórdios do seu início, à santidade que ela respirava. Louvado seja o nome do Senhor. Ela precisa desempenhar o seu papel de luz desse país e sal desta terra, porque só assim, meus irmãos, poderemos, aleluia, mudar os destinos que está o Brasil caminhando. Santificai a congregação, ajuntai os anciões. Anciões é aquele de mais responsabilidade. Os líderes da igreja se ajuntem, louvado seja o nome do Senhor, como eu já disse, em uma corrente de intercessão, em uma corrente de clamor, em jejum, em oração, porque Deus pode mudar a situação deste país. Louvado seja o nome do Senhor. Congregue os filhos, os que mamam, até as criancinhas devem ser envolvidas nesse projeto de orar pelo Brasil. Saia o noivo da recâmara, deixe seus prazeres, saia a noiva do seu tálamo. Olha o que diz o versículo 17: chorem os sacerdotes. Os sacerdotes, irmão, os líderes espirituais de hoje são os pastores, são os ministros, são os evangelistas. Aleluia, a recomendação é que chorem. Alguma coisa está errada. Aleluia. A igreja é sal da terra e luz do mundo. Nós somos um país, irmão, que temos, segundo as estatísticas do IBGE, mais de 40 milhões de evangélicos. Não era para estar acontecendo nesta nação as coisas que nós estamos vendo acontecer. Coisas estarrecedoras, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esta semana mesmo, de um único estado, 2 ex-governadores presos, irmão, pela Polícia Federal, e inclusive um deles de confissão evangélica. Oh, irmão, que tristeza o que está acontecendo com a igreja brasileira. E parece, irmão, que nós estamos de braço cruzado, irmão. Parece que está tudo normal. Nós estamos acomodados no nosso dia a dia, nos nossos templos confortáveis, alguns com seus carrões de luxo, com seus altos salários, fora dos padrões do mercado. Ai, irmão, não estamos ligando. É aquela velha coisa, não é comigo, não sou eu, não estou nem aí. Mas, meus irmãos, a igreja, ela tem uma responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja não está no Brasil, aleluia, à
toa, não. Não é à toa que Deus deu a liberdade que essa igreja tem. Não, senhor, não é à toa. E isso foi o que Mardoqueu disse à sua sobrinha Esther. Parece que Esther estava lá, como diz o ditado, no bem bom, e estava fazendo vista grossa da lei que exterminaria o seu povo. E o seu tio disse a ela: olha, se tu não ajudar, ajuda de outro canto virá, mas tu e a tua casa não ficará inocente. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, povo de Deus, aleluia, chorem os sacerdotes, chorem, lamentem-se esta situação que chegou ao país, que chegou à nossa pátria, aonde seu filho é criado, aonde seu neto é criado, aonde a igreja está, aleluia, firmada aqui no Brasil. Bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor espera muito da igreja brasileira, porque está escrito: quem mais é dado, mais é requerido. E como eu disse, nós temos total liberdade de fazer deste país uma campanha de norte a sul, leste e oeste, uma campanha de oração, uma campanha de união, acabar com essa tolice, com essas divisões bestas, com esse orgulho de homens vaidosos que se julgam dono da noiva do Cordeiro. Se a igreja, aleluia, como está escrito, se o povo que chama pelo meu nome se arrepender, se converter, buscar o Senhor diz: eu sararei a sua terra. O Brasil está sangrando, aleluia, e a igreja brasileira parece que não está vendo nada do que está acontecendo em nosso país. Não vemos, irmão, as igrejas grandes, que têm grandes convenções, fazer nenhum tipo de movimento, nenhum tipo de campanha, nenhum tipo de convocação. Vamos jejuar um mês, vamos orar um mês em prol desta nação. Não vemos isso. E Joel continua clamando, aleluia. Chorem os sacerdotes, chorem os ministros do Senhor, entre os alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. Essa frase vem a calhar. Ou a igreja pensa, irmão, como disse Mardoqueu a Esther: se tu não ajudar, socorro do outro ponto virá, mas tu e a tua casa não ficará inocente. Não, irmão. Ou a igreja pensa que tudo que está acontecendo no país, ela não é participante, ela não sofrerá, aleluia, os embalos de tudo que está acontecendo no país. Óbvio que ela sofrerá, porque ela está, aleluia, incrustada neste contexto, aleluia, de tudo que está acontecendo neste país. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu sei que eu sou um pequenino grão de areia, que a minha voz é uma voz que muitos não dão o devido valor, mas é hora do povo que se chama pelo nome do Senhor, do povo que diz que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, este povo acordar, não acordar para uma revolução armada, mas acordar para uma revolução espiritual. Oh, aleluia! Se esses 40 milhões de evangélicos, segundo as estatísticas, dobrassem o seu joelho e jejuassem, buscassem a face do Senhor, confessassem os seus pecados, os ministros saíssem do seu conforto, deixassem seus gabinetes refrigerados, deixassem a desunião, deixassem a divisão, deixassem o jugo, aleluia, e buscasse a face do Senhor, o Senhor sararia esta nação. O Brasil não é um caso perdido, nas mãos de Deus não, louvado seja o nome do Senhor. Agora, nas mãos de homens que não temem a Deus, que não conhecem a palavra de Deus, sim, aleluia, o destino desta nação tem
tudo para ser um destino muito tenebroso. Louvado seja o nome do Senhor. A convocação de Joel, feita há milênios atrás, ela é atual para nossos dias. Se não, irmão, vai acontecer o que Joel termina dizendo. O povo vai dizer para a igreja: onde está o seu Deus? Cadê? Vocês não são evangélicos, vocês não têm um Deus que ora e ele atende. Aonde está este Deus de você? Olha a situação que está o país. Queridos irmãos, ninguém se engane. O país está caminhando, irmão, até para uma guerra civil, até para irmão pegar em arma contra irmão. Esta semana tivemos um caso muito triste, meus queridos e amados irmãos. Um pai assassinou seu filho, simplesmente por seu filho ter uma ideologia de pensamento diferente dele. Depois, este mesmo pai, aleluia, suicidou-se sobre o corpo de seu filho. Duas vidas que partiram para a eternidade sem paz, sem salvação e sem esperança. O que tem feito a igreja? O que nós temos feito, irmão? Enquanto igreja, nós somos igreja, louvado seja o nome do Senhor. É tanta placas, com tanto rótulos, com tanto títulos, aleluia, mas nós somos uma única igreja. Não tem duas igrejas. Jesus não tem 3 igrejas. Jesus não tem 5 igrejas. Ele tem uma única igreja e ela é coluna e firmeza da verdade. Querido irmão, aonde você estiver servindo ao Senhor, independente de placa, clame por esta nação, peça misericórdia a Deus por este país, porque ele está caminhando, irmão, aleluia, em um caminho muito duvidoso, em um caminho muito tenebroso. O que será dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, aleluia, se Deus não sará esta terra? Congregai o povo, santificai, aleluia, aleluia, a congregação. Sim, irmão, vamos buscar a santidade, aleluia, para que quando o nosso clamor chegar aos céus, Deus nos atenda pela sua gloriosa misericórdia. Sim, irmão, Esté levantou o clamor, como eu disse, e Deus atendeu e mudou a situação. Deus quer mudar a situação do povo brasileiro, da nação brasileira, do governo brasileiro, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa, irmão, tomar uma posição. Enquanto tivermos vendo, meus irmãos, esta omissão, aleluia, da igreja, que é o sal da terra e a luz do mundo, você pode me perguntar: pastor Damasceno, então a igreja tem que ser militante política, tem que pegar em armas? Não, senhor, não é isso que eu estou defendendo. Eu defendo uma revolução silenciosa da igreja. Eu defendo a unidade da igreja em busca de um futuro melhor para o país. A igreja orando, a igreja jejuando, a igreja buscando a Jesus, porque se a igreja assim fizer, Deus responderá, porque Deus não pode mentir. Louvado seja o nome do Senhor. E eu repito mais uma vez a passagem bíblica em que o Senhor disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a igreja hoje é o povo de Deus na terra, aleluia, a igreja é o povo de Deus na terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, crentes, irmão, presos, ex-governadores, ex-deputados que se diziam evangélicos, irmão, presos,
lavando dinheiro, igrejas lavando dinheiro, irmão. Aleluia. Deus tenha misericórdia. Oh, Neimanassovia. Só Jesus, aleluia, para ter misericórdia. É o homem, a ganância, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, como está escrito. Não é o dinheiro, é o amor, é o apego ao dinheiro, é a raiz de todos os males. A igreja, irmão, não é todos, mas muitos estão com esse apego. Aleluia. Não se fala mais em arrebatamento. Parece que a esperança, aleluia, do rato da igreja está se acabando. Parece que nós estamos vivendo o nosso céu aqui na terra. Quanto mais temos, mais desejamos ter. E não estamos ligando para o que está acontecendo ao nosso redor. Oh, aleluia, que Deus tenha misericórdia da igreja dele aqui neste país, irmão, que nós somos igreja aqui no país, somos pequenininho, somos fraquinho, somos limitados, somos uma gota d'água neste oceano chamado igreja brasileira, mas nós somos igreja, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus lhe abençoe, meu querido irmão. Vamos nos despertar para orar, para buscar o Senhor, para pedir misericórdia ao nosso Deus, por a igreja, por esta nação, aleluia, para que esta nação continue, aleluia, sendo lugar bom da igreja viver, da igreja adorar, da igreja pregar o evangelho, até o dia que Jesus vier levá-la para estar com ele. Que Deus te abençoe, fique na paz, receba esta palavra, não de exortação, mas de conclamação, de convocação, de alerta. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.